meus amores! Hoje o assunto é saúde. Como que anda a sua saúde mental? Como que anda a sua saúde física? Porque hoje eu estou no Espaço Tornavoy, um lugar, é um spa aqui. Aqui tem várias terapias, produtos naturais, mas nós vamos conversar com uma médica. Ela é clínica geral formada pela Unicamp, ela tem residência médica em medicina preventiva pela Unicamp, ela é pós-graduada em homeopatia pela Associação Brasileira de Homeopatia, é pós-graduada em medicina estética pela Associação Brasileira de Medicina Estética, ou seja, ela cuida de dentro e cuida de fora, especializada em nutrologia e ortomolecular, e ela é membro da American Academy of Anti-Age, anti-envelhecimento, anti-idade. E ela também, ela é diretora do espaço aqui, Tornavoy, a clínica natural e estética. Tem de tudo um pouco, mas hoje você vai conversar, vai conhecer a doutora Marta Tornavoy, que vai falar para você por que o ortomolecular é bom. Muitas pessoas falam que eu não indico a idade que eu tenho. Por quê? Porque eu faço ortomolecular. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa medicina natural e que funciona, dá resultado. Aliás, fala que a doutora está num espaço delicioso. Aqui tem loja, tem produtos naturais e ela está aguardando a gente aqui no jardim. Ah, ela está ali já. Oi, doutora Marta! Aê! Seja bem-vinda, Flor. Obrigada. Ai, adorei o Espaço Tornavoy, gente. Que bom. Já fui vendo tudo, viu? É? E escolhemos o jardim aqui. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre medicina ortomolecular, porque ela é boa e hoje todas as dúvidas vão ser tiradas. Pois é, já estou aqui sentadinha. Aqui é um ambiente externo, um jardim. Vocês estão ouvindo um sonzinho de água de fundo, porque tem uma fonte, que eu adoro uma fonte. Tem o spa. Vamos falar um pouquinho do espaço Tornavoy, doutora? Tem tudo, tem estética, tem meditação que eu vi, adoro. Quem é ansioso vem a fazer. Fala um pouquinho do espaço, que eu falo clínica não é, porque aqui, pelo que eu vi, a gente renova não só células, mas também renova a alma. Então, então, essa ideia. que o Espaço Tornavoy é para tratar a gente. Bom, antes de mais nada, agradeço a sua presença. Eu é um prazer tê-la aqui. A doutora está me ajudando para me estar no Silvio Santos. E, bom, tudo começou comigo, né? Eu me formei na Unicamp, sou médica e fiz a medicina preventiva e a minha ideia era tratar as pessoas como um todo, né? Prevenindo e curando, né? E fiz a opção pelo tratamento naturalista. Então, depois que eu fiz a faculdade, eu fiz a minha pós-graduação em homeopatia, aí fui estudar fitoterapia, ortomolecular e fui agregando conhecimentos para que eu pudesse tratar de maneira mais ampla possível, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a medicina está tão separadinha, né? Não que as especialidades não sejam importantes, elas são. Ainda até se ter novas coisas demora muito, né, doutora? E eu acho que tem que ter aquele médico que olha a pessoa como um todo, né? Que consegue um conjunto, que é uma referência de saúde, né? Para quem você liga quando você tem um problema de saúde, né? Quem é o seu médico de referência, de confiança? Isso se perdeu um pouco e eu quis resgatar isso, né? E aí eu fui vendo a necessidade de ter outros parceiros, outras pessoas que me ajudassem. Então nós temos aqui médicos acupunturistas, adoro, nutricionista, né? Porque tudo é importante, né? O que você come é importante, os seus exercícios físicos, a maneira de você se hidratar, né? Então eu faço a parte médica. Mas nós temos aqui, então, como a Flor disse, né? A meditação, a fisioterapia, a nutricionista, a acupuntura, psicologia, né? Ou seja, o Espaço Tornavoy é um espaço onde a pessoa pode se cuidar como um todo. Não só fisicamente, mas emocionalmente, né?
Esteticamente, a gente tem o spa também, né? Que é bom, gente, venha passar um dia que é tudo de bom. E sempre com essa filosofia naturalista, mesmo o nosso spa. A gente só usa cremes que não tem parabeno, não tem derivado de petróleo, porque a preocupação da gente, Flor, é assim, eu preciso ser coerente com aquilo que eu sei. E eu sei que o que você passa na pele é absorvido para a corrente sanguínea. Então, eu não posso oferecer para os meus pacientes, para os meus amigos, né, que se tornam amigos, que eu tenho pacientes de 15 anos, coisas que eu sei que fazem mal. Não, eu vou sempre procurar aquilo que faz bem. Então, mesmo a nossa parte cosmética, ela é 100% natural. Eu vou adorar conhecer, porque, amados, quando eu fiz o Viver de Luz, o meu maior problema era achar produtos naturais que eu falava, gente, mas isso maltrata animais pra gente ter. Mas sem contar a química. Aí eu aprendi a conhecer sobre lauril, éter, sulfato de sódio, tem até na margarina. Eu falei, mas se dá câncer, como que o pessoal põe isso pra gente? Porque é a indústria da doença. Nós vivemos num mundo assim, do imediatismo. Agora, eu acredito no tratamento natural. Foi muito bom conhecer aqui, eu acho que Deus me trouxe aqui no momento certo, que eu ficava, eu quero usar as coisas naturais, mas onde? Como? Por quê? E aí a gente, em São Paulo eu achava muito, mas como Campinas é uma mini São Paulo, é uma metrópole, uma mini mais ou menos, viu, gente? Campinas é quase uma São Paulo, agora a gente vai apresentar não só para mim, que gosta de produtos naturais, mas para você. Mas, Flor, funciona? Não falo para vocês que todo mundo fala, nossa, não parece a idade que você tem, que a minha irmã não deixa eu falar a idade na TV, tá? Mas eu já contei pra doutora. Não precisa falar. Não fiz plástica, por causa desse tratamento ortomolecular, que já existe há tantos anos, mas que é tão pouco difundido, né, doutora? Bom, a ortomolecular, ela é um saber médico, né? Ela é uma parte que a gente poderia dizer da nutrologia. Então, o que a gente faz? A gente testa, ou seja, a gente dosa todos os nutrientes para ver o que está faltando no seu organismo para podermos repor. E também dosamos os metais tóxicos, ou seja, aquilo que está intoxicando o organismo para limpar. Então, o que a gente faz? Quando você chega aqui, a gente faz todos os exames para saber o que está faltando de nutriente, se tem tóxicos que a gente precisa depurar, como é que está a sua massa magra, ou seja, como é que você está de músculo, como é que você está de água, como é que você está de gordura, como estão os seus hormônios, porque, isso é importante, né, para as mocinhas como nós, né, que já passamos dos 30, nem fala. Os hormônios são super importantes. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sou bastante procurada é para fazer o que a gente chama de modulação hormonal bioidêntica. Deixa eu até interromper. Não falei para vocês que eu fiz a reposição ortomolecular porque a farmácia engorda? Até 20 quilos. Não que o médico não seja bom, é bom sim. A ortomolecular trabalha junto com o seu médico. Aqui jamais a gente vai falar, não vá no seu médico. Aqui a gente vai dizer, faça o que você achar melhor, mas conte com a gente também. Eu não quis fazer a tradicional, porque uma amiga minha engordou 20 quilos, doutora. E eu fiz minha reposição. Estou fazendo ainda, que eu estou em trabalho, ortomolecular, por quê? Porque a gente mantém o nosso peso, consegue emagrecer, porque na menopausa que eu tô, né? Engorda pra caramba. Engorda. Que eu ainda vou conversar com a Eva quando eu chegar no céu. Que história é essa? Primeiro a gente tem um ciclo menstrual, tá? Pra ter filho. Aí tem cólica, TPM, enlouquece os homens. E aí agora a menopausa, que dá mesmo sintomas, e de quebra engorda. Fala sério, ninguém merece. A menopausa não é uma doença, mas ela é um período que, se não for bem tratado, realmente deixa a qualidade de vida da mulher muito prejudicada, estressada, né? Cansada, memória fraca. Isso, sem sono, sem mal-humorada. vida. E o calor, as ondas de calor? Muitas vezes depressiva, né? Muitas. E a gente costuma falar só da menopausa feminina, mas existe a andropausa, que é a pausa dos hormônios masculinos, né? Onde o homem também vai ficando deprimido, mal-humorado. Homens sem testosterona tendem a infartar mais, né? Começam a criar aquela barriguinha indesejável, né? E realmente existem vários tipos de tratamento para a menopausa.
desde os medicamentos tradicionais, os hormônios sintéticos, que a gente chama, né? Até a homeopatia, os fitoterápicos e os hormônios que a gente chama de bioidênticos, né? Que são estruturas moleculares iguais àqueles que a gente fabrica, né? Oba, vou passar aqui a doutora, que eu tô tomando hormônio assim, o T3, o T4 que eu tomo, né? Eu tô tomando farmácia. Hoje eu já tenho uma loja aqui, já saio com o natural daqui para fazer. Na verdade, assim, todas as linhas têm o seu público, né? E há quem goste dos químicos e há quem opte pelo mais natural, né? Na minha experiência, os naturais são muito bons, porque eles funcionam. Eles dão o resultado que a gente busca, porque isso é importante. Eu não posso falar, eu só faço coisa natural, mas não resolvo o seu problema. Eu preciso resolver o problema que o paciente veio buscar, não é? E o que eu tenho percebido nesses 20 anos aí de medicina já, né? É que eles funcionam muito bem e a gente, graças a Deus, pode tratar com uma coisa natural e poupar os pacientes dos efeitos colaterais e dos riscos, né? Então, óbvio que a gente dosa os hormônios, a gente usa só em quem precisa, a quantidade que é necessária, tudo isso precisa ter um critério, né? Claro. A gente estuda muito e tem uma atuação muito séria com isso, né? Porque a vida do paciente e a saúde dele é que ele confiou a mim, né? E eu tenho muita responsabilidade em relação a isso. Isso que é bacana, gente, porque nós estamos falando com uma médica e é uma clínica geral, ou seja, ela conhece o nosso corpo como um todo. E cada vez mais a gente tem que se preocupar, porque às vezes você fala, Flor, eu estou tratando aqui, mas eu estou ficando nervosa ali, ou eu trato uma coisa, não vai bem a outra, e a gente tem que ficar bem, é um direito nosso. E eu falo que Deus coloca esses anjos para trazer para nós mais uma opção de tratamento. Principalmente se você está muito doentinho, você tem que fortalecer seu sistema imunológico. Isso. Porque muitos fármacos vão lá e bombardeiam. Uma vez, doutora, minha irmã leu a bula para minha mãe e começou. Você vai ter problema com esse medicamento, pode ter problema de rim, pode ter sobrecarregar o fígado. Eu falei, ué, mas você cuida de uma coisa. E então foi aí que eu comecei a procurar os tratamentos naturais, porque gerou essa dúvida para mim. E tudo que eu faço para mim, eu passo para o público, que eu acredito, que eu gosto. Quando as pessoas chegam aqui na clínica, no espaço, quais são as dúvidas mais frequentes quando você recebe as pessoas, doutora? Olha, as dúvidas mais frequentes é assim. Vou até hidratar meu corpo, que é importante. Vamos Beba lá. água, viu? É verdade, é um dos melhores medicamentos da natureza. Quando eu não bebo água, meu intestino não funciona, eu fico mal, eu não fico bem. Impressionante. Uma das dúvidas mais frequentes, Flor, é assim, demora para fazer efeito? Porque existe aquele mito de que tudo que é natural demora para fazer efeito. Isso não é verdade, até porque aqui o que eu faço é sinergizar o tratamento. Então, eu oriento a alimentação, tem a minha nutricionista que também é naturalista, eu oriento o exercício físico, eu depuro o organismo do paciente, melhoro a qualidade do sono, melhoro os nutrientes, melhoro a condição hormonal para quem precisa. Ou seja, essa atuação global, ela sinergiza o tratamento. Então, isso é muito rápido. A gente tem, com uma coisa natural, um resultado, assim, às vezes, surpreendentemente, mais rápido do que haveria com outro. E eu posso dizer isso porque, assim, eu fiz uma faculdade tradicional, sou formada pela Unicamp, então, assim, eu aprendi a lidar com os químicos, com os fármacos. Eu fui formada assim. E o que eu acho que é muito importante, sabe? Tem que eu acho conhecer. que o médico tem que saber de tudo. Até porque as medicinas, elas devem andar juntas. Juntas. Porque o nosso objetivo maior é o bem-estar do paciente. Exatamente. Então, se o meu paciente chega tomando algum remédio alopático, que é importante para ele, nós vamos manter sim, porque não? Claro. Né? Às vezes precisa, é um cardiopata severo. E eu tenho um relacionamento muito bacana com os meus colegas médicos, né? Isso que é bom, porque você como médica... Cada um contribui de uma maneira com o paciente. Eu falei até para a doutora, se precisa, claro que eu também faço o tratamento, mas eu evito, foi a primeira coisa que eu falei, na medida do possível.
Você que tá em casa nesse feriadão, ai, eu tô comendo tudo, até os tubos, até a parede. Eu sinto muita fome. Flor, eu já fiz de tudo para emagrecer e não deu certo. Então presta muita atenção. Se você tá em casa e você tá prestando atenção no que eu estou falando, você vai emagrecer sem passar fome, cuidando da saúde. Por quê, Flor? Porque quando você faz as dietas, tudo, você fica com unha quebradiça, você fica irritado, você fica fraco, fica com mau hálito. Então, a sua vida vai mudar, porque você vai conhecer agora o óleo concentrado de chia da Natural Mania. Amigos, é o sonho da gente que vive fazendo a dieta. Por quê? Porque ele tira a fome. Você tá me vendo na TV? Amados, eu tô usando o P. É que a TV engorda, tá? Mas eu tô super, mega bem, graças ao chia. Por quê, Flor? O que que ele faz? Ele limpa o nosso corpo de todas as toxinas, além de ser um dos super alimentos mais nutritivos do mundo. Ele te alimenta e te nutre, é maravilhoso. Ligue agora porque as linhas vão congestionar. 0800 725 5000. Já está comprovado de fato que ele ajuda para você que está em casa, além de emagrecer, ele vai prevenir doenças. Você sabia disso? Ele é um poderoso suplemento nutricional rico em ômega 3, 6 e 9. Só isso, Flor? Não, não é só ômega 3, 6 e 9, não. Aqui também tem cálcio, magnésio, manganês, fósforo. O potencial dele é enorme em prevenir doenças cardiovasculares, auxilia na perda de peso, vai equilibrar o açúcar no sangue, garantindo energia ao longo do dia e aí diminuindo o risco do diabetes. E você pode consumir, você, seu filho, família, com toda a segurança, porque o óleo de chia concentrado da Natural Mania não tem contraindicação e é 100% natural. Esses componentes são conhecidos há mais de 1000 anos, sabia, amados? É sucesso histórico no mundo inteiro. E a Natural Mania é o departamento de saúde dentro da Tecnomania. Estudos comprovam. Você vai ficar muito bem, vai ter saúde, vai ter energia e vai emagrecer. Vamos lá, amigo? Promoção sensacional de 5 minutos. Você vai ligar agora, vai ter gente lá. Hoje tem, né, diretora? Feriado? 0800 725 5000. Você não vai pôr a sua mão no bolso para nada. O primeiro pagamento é só daqui 30 dias. Como que você pode pagar? No boleto bancário ou no cartão de crédito. Um dos dois você escolhe em até 6 vezes. Se ligar agora, tem a entrega de graça em qualquer lugar do Brasil. Fala que tá vendo a Flor, vai ganhar ainda um presente surpresa. 0800 725 5000. 0800 725 5000. Cadê minha água? Tá aqui. Óleo concentrado chia da Natural Mania, um espetáculo. Vou pro intervalo, diretora? Ó. Eu me cuido. E você? Vai ligando, eu volto já. Camarote Rede Família. Guina Paiva comanda um timaço de comentaristas. Quer se interagir das principais informações do seu final de semana no mundo esportivo? Então venha participar. Camarote Rede Família, às segundas-feiras, às 7 da noite. Vamos falar agora do Nicozero, um método que ajudou milhares de pessoas a parar de fumar e vai ajudar você também. O cigarro mata 5 milhões de pessoas todo ano. Mais de 70% dos casos de câncer de pulmão ocorrem entre os fumantes, mas os familiares também são prejudicados. Mesmo não acendendo um único cigarro, fumam indiretamente 10 cigarros todos os dias, só por morarem juntos. Sem falar que você está gastando R$5.000 em média por ano só com cigarros. O que falta para você parar de fumar? O vício, a ansiedade estão te atrapalhando? Nós vamos ajudar você. 9 a cada 10 pessoas que utilizam o Nicozero têm conseguido parar de fumar e em menos de 15 dias. E você também pode vencer esse vício, mas tem que dar o primeiro passo. Então não perca tempo, ligue agora no 0800 123 4444 e peça o seu kit Nicozero. Nós vamos ajudar você a parar de fumar. Vamos falar de Plástica Natural Heloísa Medina, um hidratante facial que você mesmo aplica e já vê o resultado em 10 minutos. É muito rápido e fácil, diferente de todos os hidratantes do mercado, que na maioria são creme ou gel e funcionam de forma superficial. A Plástica Natural foi criada na forma líquida. É uma loção justamente para agir diretamente nas camadas mais profundas da pele. E a Plástica Natural te ajuda a diminuir as rugas e marcas de expressão já na primeira aplicação. São apenas
apenas 10 minutos para você mudar. Você vai hidratar e proteger a sua pele, mantendo aquele aspecto jovial. Para você que quer ficar bonita, quer ficar jovem de forma rápida, pegue agora o telefone e ligue 0800 772 3003. Você vai ligar, a ligação é grátis de qualquer lugar do Brasil, inclusive de celular. E na promoção de hoje, você adquirindo 2 loções vai ganhar a terceira de presente. E se for uma das 100 primeiras pessoas que adquirir o kit, você vai ganhar um exclusivo sabonete líquido facial Heloísa Medina, que vai ajudar você a preparar a sua pele para a aplicação da plástica natural. Além da plástica natural feminina, existe a versão masculina, para o homem que gosta de se cuidar. Vai deixar a pele mais hidratada, ajudando a fazer um barbear perfeito, sem irritação. São mais de 3 milhões de clientes no Brasil todo, nestes 15 anos na TV, levando muita beleza e juventude para sua casa. E nós queremos muito que você também faça parte do grupo da beleza. Você é aposentada? Tem mais de 60 anos? Então tem desconto garantido na plástica natural. Tem que ligar agora. Corre para o telefone fixo ou celular 0800 772 3003. Ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. Não espere mais. 0800 772 3003. Fique mais jovem e bonita naturalmente com a plástica natural. Suzy Lemos. Sofisticação, elegância e credibilidade. Suzy Lemos. Segunda, 10 da noite. Voltamos com Versátil e Atual aqui pela sua rede família de televisão, a TV que todo mundo vê. Estamos em todo o Brasil, parabólicas, net, Sky, estamos em todo e TV aberta, é claro. E também você pode assistir online pela internet, avisar seus parentes tão longe, porque a informação é o nosso lema. A gratidão é o meu lema de vida, mas a informação é o meu bem-querer, é meu trabalho, é minha conquista, é meu ganha-pão. Mas se você não ganhar com isso, não tem nada que me faça feliz. Agora, sempre a diretoria, eles procuram uma entrevista que vai te levar informação. Hoje eu estou num espaço maravilhoso, chama Tornavole. Fica aqui. Tornavoi. Tornavole, a minha irmã falou no começo, eu repeti. É um nome diferente, né? E eu olhei para ler, para falar e errei. Tornavoi. Falei certo. Estou com a doutora Marta Tornavoi, que uniu a medicina, foi estudar sobre uma medicina ortomolecular, uma medicina natural, e uniu todo o seu trabalho como médica para dar bem-estar. Então, aqui você pode fazer tanto tratamentos estéticos, que é bem da beleza, como nós falamos agora até da andropausa no homem e da menopausa na mulher. Então, o tratamento tem uma resposta rápida, que as pessoas acham que não tem, porque elas vão na farmácia e falam, vou tomar um homeopático. Aí tá lá gripe, dor de cabeça, nem sempre assim. Somos seres individuais, por isso que a doutora falou que investiga, vê os exames, para saber o que tem. Mulher que tinge o cabelo tá toda intoxicada, né? Vamos falar que a maioria, eu soube disso quando eu fiz meu exame. Falei, o quê? É cobre? Tô mais do que, não sei, eu tava toda intoxicada de metais pesados. Não só a tintura, né, Flor? A gente tem um mundo muito poluído, a água tá contaminada, os alimentos têm muitos conservantes. Toxinas, então, depurar o corpo é muito importante. Muitas vezes as pessoas vêm, por exemplo, a emagrecer. E elas dizem assim, doutora Marta, eu já fiz de tudo e não emagreço. Muitas vezes não é uma questão de dieta só, é uma questão de organizar aquele corpo, limpar, depurar, fazer o intestino funcionar. O fígado intoxicado não deixa emagrecer. Os rins funcionarem bem, dormir bem, diminuir a compulsão, aquela ansiedade. Muitas vezes o corpo quer comer porque ele precisa de algum nutriente e ele vai buscando. Muitas vezes ele tem um desequilíbrio de suprarrenal, está estressado, faz cortisol demais, o cortisol faz engordar. Muitas vezes ele tem uma tireoide que não funciona bem, às vezes esse exame de tireoide não aparece essa alteração de tireoide não aparece nos exames tradicionais, é o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Então o médico, ele precisa estar muito atento para entender e realmente buscar o problema, a raiz do problema. E aí quando a gente resolve, aí é aquela coisa que a pessoa fala, nossa, nunca emagreci como eu emagreci aqui. Mas por quê? Não foi só uma alimentação, né? A gente precisa olhar para o outro com carinho, sabe? Eu digo sempre que a medicina,
é uma profissão de amor. É. E se você não olha com atenção e com desejo de curar, de ajudar, o resultado não vem, né? Por isso que os outros falam, é só fechar a boca. E quem tá obeso fala assim, puxa, eu faço isso. Aí ela fica mais deprimida, porque ela tá sendo criticada. Você não levanta porque você não faz nada. Ela não tem mais força, gente. Traz ela aqui, sabe? Às vezes a pessoa tá tão debilitada, traz ela para você ver. Isso que a doutora falou, eu falo no meu programa do hipotiroidismo, que pessoas magras têm às vezes, um exame diferente, é diferente. Quando eu comecei a tratar, muitos médicos falavam, não, você não tem. Mas por que eu não emagreço? E foi descoberto, sim, na família. E é bacana isso, mas eu vou fazer o exame com a doutora, tá? Porque a gente não sabe desses exames que tem, que vão a fundo, as pessoas não sabem. Foi muito bom, doutora, falar. E tá muito, os exames se sofisticaram muito, né? Então a gente consegue conhecer o corpo de uma maneira muito profunda. Uma coisa, por exemplo, depressão. Depressão hoje em dia é uma epidemia, né? Todo mundo está deprimido. A maioria das pessoas tomam antidepressivo. Mas muitas vezes essa sensação de depressão, de falta de energia, de falta de ânimo, de falta de alegria de viver, é químico, é bioquímico. Não é só uma coisa psíquica. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma anemia, verme, Flor. Olha que coisa mais simples. Muitas vezes eu pergunto, mas quanto tempo que você não toma um vermífugo? Tem gente que nunca tomou. Então, isso depleta o corpo, a falta de nutriente, a falta de hormônio. Tem várias doenças ou várias faltas de nutrientes que dão uma sensação de depressão. O hormônio, por exemplo, tem uma coisa chamada fadiga adrenal, que a pessoa não fabrica os hormônios da adrenal, que é a adrenalina, o próprio cortisol, porque o cortisol é assim, se ele é fabricado demais, é ruim, mas se ele é fabricado de menos, também é ruim. Ele precisa estar no equilíbrio. Então, muitas vezes, aquela pessoa não tem depressão. Pode pedir meus exames, tá? Vou fazer isso de novo. Tô adorando a doutora Marta. Tenho certeza que você tá pronta para me receber. Eu grudo em você agora, doutora. Seja muito bem-vinda. Desculpa, eu até interrompi, que eu tô assim, putz, que legal, ela é ótima. Desculpa o putz aí, tá, gente? Putz não é palavrão, né? Não é, não. Poxa vida, que delícia, obrigada, Senhor. Seja muito bem-vinda. Hoje eu já me consulto, saio daqui com o pedido de todos os exames. E eu falo, eu sou mineira, né? Então eu gosto muito de prosear, muito de conversar. É importante. Então eu acho importante, por exemplo, a nossa consulta tem sempre 1 hora, né? A gente não trata assim rapidinho, né? Porque às vezes o que acontece, as pessoas se queixam muito que os profissionais de saúde estão com com muita pressa, né? E aquele tempo que a gente toma de sentar, de escutar as queixas, então a gente vira amigo mesmo do paciente. Então, que bom. Eu sou convidada para batizado, para casamento, para festa de formatura. E eu gosto muito disso, porque eu acho mesmo que a medicina é uma profissão de envolvimento. De amor, como você falou. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, às vezes alguns professores diziam assim, quando o paciente começa a incompreender muito o assunto, falar muito da vida dele, você corta. E eu falo, não, é isso que me interessa. Me interessa quem é aquela pessoa. A humanidade, né? Ficou um pouco sem a humanidade. Você tem? Não. Toma isso. É sempre a mesma coisa. E é tão gostosa essa troca, né? Isso em si é tão curativo. Minha mãe teve um médico que ela falava assim... Ele dava tanta atenção que ela falava assim, se ele falar, pula lá da ponte, a mãe não exagera. Eu pulo, porque eu confio. Atenção, gente. A gente, quando vai no médico, você já está debilitado. Ou mesmo que venha fazer um tratamento natural, porque eu falo, Flor, eu quero envelhecer com saúde. Isso é bacana. Eu quero ter idade, mas não demonstrar igual a você. Então, eu me cuido, eu faço. Eu conheci a doutora Marta agora e, com certeza, ela vai ser uma das pessoas que vai estar na minha vida, porque esse carinho, esse amor e essa dedicação à carreira é importante. Então, 1 hora para conversar, né, doutora? Sim. E eu acho muito bacana, Flor, quando as pessoas vêm sem ter nenhuma doença. É o melhor. Cada vez mais as pessoas estão vindo, porque a minha primeira formação é a medicina preventiva. Então, assim, prevenir para não adoecer. Quer coisa melhor? Você quer correr atrás do preju ou você quer estar bem?
Flor, a plástica natural veio para revolucionar a vida do homem e da mulher brasileira. Porque olha só, gente, todo mundo quer ficar jovem rápido, não é? Com praticidade do dia a dia, porque nessa loucura que a gente vive, tem que ser um modo mais prático para a gente conseguir ficar jovem, sem rugas, sem marcas de expressão e com a pele super, ultra, mega hidratada. E Heloísa Medina, pensando nisso, pensando em mim, pensando em você que está em casa assistindo o Versátil Atual, resolveu criar a plástica natural, que, gente, Flor, é maravilhosa. Não né? é maravilhosa, ela é imprescindível, é Com divina, certeza. única, transcendente. É verdade, porque fica muito fácil, gente. A gente se cuida de uma forma super prática, rápida, no dia a dia e na correria que a gente consegue. Porque você não tem aquela necessidade de ficar parado na frente do espelho ou em qualquer lugar que você estiver e ficar repassando várias vezes ao dia de jeito nenhum. Você tomou banho pela manhã? Lavou o seu rosto com esse sabonete líquido facial que vai de brinde pra você no kit. Você lavou o seu rosto, já deixou a pele preparada pra receber a plástica. Aí o que é que você faz? Mostra aí, Flor. Vamos mostrar masculina hoje. Isso. É a mesma gente, coisa, a mesma gente. coisa, Ó, o mesmo jeito. Você vai fazer a agita... conchinha, né? Vai espalhar, mas ó, é assim, ó, agita, conchinha e passa. Vou passar assim, você viu. Agora olha ela, a loção, né, Deb? É isso. Por que que ela funciona, Deb? Fala pra minha amiga. Ó. Porque, gente, funciona de verdade, porque não é gel, não é creme, é uma loção rapidamente A louca de absorvida feriado hoje. em todas as camadas da pele. E isso tanto a masculina quanto a feminina. E para os homens ainda tem um diferencial, Flor, que é A a calêndula. calêndula. Calêndula, que é um cicatrizante natural para ajudar no barbear, que os homens às vezes acabam machucando, cortando, principalmente os homens que têm muito excesso E de barba é dura, vamos combinar? Exatamente, Ô, marido, a barba não é macia, não. Você deixa a gente verdade. vermelha. Machuca, deixa ela incomoda. macia. E principalmente aquela barba que é na pele que não tem hidratação, que não tá hidratada. Aí, e aí machuca mais ainda. Então aproveita, peça o seu kit, minha amiga, agora no 0800 772 3003. Porque o que acontece? Você vai comprar plástica natural feminina ou masculina, você vai ganhar uma de brinde, vai ganhar um sabonete líquido facial, pode pagar no cartão de crédito se você quiser, em quantas vezes você preferir, pode também pagar à vista com desconto e se você tiver na melhor idade, o desconto já é garantido. Em cada caixinha vai esse folheto explicativo que você está vendo aí no seu vídeo, porque o que acontece? A Heloísa ensina a fazer a massagem dos 3 dedinhos com o levantamento muscular. E aí vai funcionar de verdade em apenas 10 E minutos. posso falar esse sabonete que vai de presente se você ligar agora, né, Deb? Isso. Amiga, passa até... Amacia tudo. Exatamente. Deixa o corpo, ó, passa em tudo. De Eu telefone tomo fixo, banho com ele ou agora. de celular, faça que nem a Flor. Peça o seu kit no 0800 772 3003, porque a plástica natural vai revolucionar essa vida também. Então Vai, aproveite. gente. Plástica natural da Heloísa Medina. Peça o seu kit e aproveite. Gente, 2 gerações que usam plástica natural e se dão certeza. bem. E você Liga tem que agora. usar também, então Mas já, aproveita. né? Vamos feriadão, né? Vamos Então, voltar pra vamos matéria. curtir. Vamos lá. Oi! Uhul. 0800 772 3003. Eu sempre falo da prevenção. Claro que o bálsamo você vai passar só quando doeu. Mas no caso do ortomolecular, você que fala assim, eu tenho pavor de envelhecer. Tá bom, então, você já pode tratar. Ou se você quer falar assim, não quero repetir de ano. Aí eu falo muito de ômega 3, produtos naturais, para você tomar, para ajudar. Mas se você regular seu corpo, nunca você terá doenças. Agora, de quantos anos, doutor, é recomendado? Porque a gente tá vendo cada vez mais jovem infartando. Os jovens não correm como a gente corre. Como eu corro hoje de salto. O povo jovem não corre, são todos cansados, bebe-se muito, intoxica o fígado, fuma. Então, se você bebe muito, se você fuma, tá bom. Você quer fazer o que você faz, você quer com a sua vida. Então, vem compensar o outro lado que você vai matar seu corpo. Então, você quer deixar ele mais forte? Quer ter uma vida melhor? Então, vem aqui. Flor, eu não fumo, eu não bebo. Mas, com certeza, o nosso corpo, né? Fazer o quê? Tem uma queda, isso é natural da humanidade. Então, se você não quer tê-la, você deve vir tratar. Quantos anos, doutora, é recomendado? Olha, na verdade, assim, a gente trata a partir da infância, né? Porque as crianças... No ventre da mãe já pode tratar, né? A gente trata e suplementa as grávidas, né? Para que elas tenham um parto saudável. Eu trato bastante com os colegas ginecologistas. A criança tira tudo da mãe, né? Os Exatamente. nutrientes, daí a mãe e depois fica em déficit. E a mãe tem que aleitar, né? Ela tem que amamentar a criança. Então, a gente trata... Criança a gente trata muito com homeopatia, né? Questões como alergia. Então, a gente usa muito a homeopatia para as crianças e uma reposição nutricional, claro, para a idade, né? E a gente pode acompanhar desde a infância.
Mas bárbaro. na idade adulta, a gente começa, nosso apogeu é dos 20 aos 30 anos. Depois disso, já começa um certo declínio hormonal, declínio de produção. Que montanha-russa, um certo declínio não, você cai de cabeça no chão, doutor. Com 30 para 40 você cai e bate um pouco, com 40 para 50, pronto, você fala, ferrou, já foi, você foi. Aí tudo você joga a culpa na idade que, mas se tratar não vai ter. Então, nunca é cedo para começar, né? É uma tragédia. E o bacana é que nunca é tarde, né? Isso é bacana também. Então, por exemplo, se você já tem 60, 70 e fala, para mim não vai dar tempo, isso não é verdade. Não, pode vir sempre tratar, você vai ter uma melhora espantosa. O corpo é maravilhoso. Ele responde, toda vez que a gente cuida dele, ele responde muito bem, né? É verdade. E assim, envelhecer é inexorável. Todos nós vamos envelhecer, né? Então, a medicina que a gente faz, ela não para o tempo, ela não evita que você envelheça. Mas o tempo vai passando mais suavemente e você vai envelhecendo bem, com saúde, com disposição, né? Porque hoje em dia a gente está mais longevo. Então, eu tenho pacientes de 70, de 80 anos que são atletas, que correm, que trabalham, que estudam. Então, isso é envelhecer tem com mais saúde. vida que a gente. É, bonito, bem disposto, a gente, eu tô falando de nós, viu? Eu trato, hein? Eu tive uma paciente, eu até contei essa história do meu blog, que a mãe dela, que tem 65 anos, é minha paciente, e elas foram fazer aquele caminho da fé, que vai até a Aparecida do Norte. Aqui. É tipo de Compostela aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Que são, acho que uns 70 quilômetros de caminhada. Eu fui para Machu Picchu, 4 dias andando, eu fiz. Então. E ela foi muito engraçado que ela veio na consulta e falou, doutora Marta, minha mãe, que tem o dobro da minha idade, me deu um banho de vitalidade. Ela caminhou melhor que eu, ela chegou mais disposta que eu. Ela veio tratar com você. Ela falou, mãe, o que a senhora faz? Ela doutora falou, Marta. Eu cuido. Aí a menina veio se cuidar. Então, você vê que não é uma questão de idade. É uma questão que a gente chama da idade biológica. Uma coisa é a idade cronológica. Gostei. E a outra é a idade biológica. Tem muita gente que cronologicamente é jovem, tem 20 anos, mas biologicamente você vai ver uns exames, parece uma pessoa de 60. É verdade. E eu tenho pacientes de 70, 60 que a gente trata, cujos exames são de pacientes de 20, 30. São exames normais, lisos. A minha paciente, uma das pacientes mais velhas que eu tenho, ela tem 87 anos, ela não toma nada alopático. Ela não tem necessidade. Ela não tem pressão alta. Nossa. Ela não tem problema de coração. Ela não tem diabetes, ela não tem problema de tireoide, ou seja... Nem colesterol. Ela tratou já, e ela começou a tratar com... Tem gente que anda com a farmácia, mais de 60, É uma bênção isso, hein? Não mais é bacana? De 60, o corpo respondeu. Mas come bem, né? Faz a orientação alimentar que é dela, ela segue. E aí eu falo, né? A gente tem o nosso spa. O spa é sempre dentro dessa visão de saúde. Eu ia perguntar, porque a deve desintoxicar aqui, né? A beleza, não adianta você querer tirar a celulite só com massagem. Você tem que fazer um tratamento. A massagem, ela vai complementar. Porque a celulite é inflamação, né? Interna. O mantos, as máquinas, né? Todos os procedimentos estéticos, eles são juntos, né? Eles são complementares. Eles ajudam sim, todo. Como é que você vai fazer por exemplo, plástica? Ela estica, mas ela não deixa a pele viva, com brilho, com, né? Vício, né? O viço da pele é interno, né? As pessoas que têm pele viçosa é porque funcionam bem, é porque estão depuradas, estão limpas. E é nesse sentido que a gente tem essa parte de estética aqui também, né? Porque senão fica uma coisa mentirosa, assim, eu vou te fazer uma massagem, você vai emagrecer 10 quilos. Não vai. Você tem que comer direito, você tem que regular o seu organismo, tem que fazer exercício físico. A gente trabalha muito com a verdade, porque eu acho que a coisa mais importante para um profissional de saúde é a reputação, é a confiança que o meu paciente tem em mim. E ele sabe que eu, quando indico uma coisa para ele, é porque ele precisa. Porque se ele não precisa, eu não indico. Então somos duas, que a gente fala, tem um compromisso com a verdade. Porque assim, você pode mentir um dia, 2 dias, mas não uma vida hoje inteira. Perde amanhã, exatamente. E graças a Deus, como eu te falei, né, eu tenho pacientes e eu trato famílias há muitos anos. Eu tenho pacientes que fui vendo nascer os filhos, né, e isso é muito gostoso, muito gratificante,
Porque você percebe que a pessoa confia, né? Eu percebo que a pessoa confia em mim. E isso não me deixa vaidosa, isso me deixa mais responsável. Por isso que eu não paro de estudar, eu não paro de me atualizar, porque a pessoa vem confiar a mim o bem mais importante que ela tem, que é a saúde. A saúde é a nossa vida, não né? é? O templo, esse corpo, nós somos um templo, a saúde. Então, aqui está tudo. Eu tenho que ter responsabilidade, porque eu sei que quando a pessoa tem a confiança, imagina que responsabilidade um médico tem de dizer, tome isso, dê isso para o seu filho que ele vai sarar. Nossa, isso é muita responsabilidade, né? Então a gente precisa realmente se imbuir de um amor e de uma... nunca de vaidade, de humildade e de responsabilidade. Isso é uma coisa que eu peço a Deus todos os dias. Me mantenha firme, porque é pesado, né? A gente tem que estudar muito, a medicina, o conhecimento galopa. Muda tudo, né? E a gente, constantemente. Para estudar, precisa realmente, às vezes, né, dedicar horas que a família fica cobrando, né? Ir para congressos. Essa vida, né? Mas é mais que isso, é uma missão. E eu acho que se Deus me confiou essa missão, eu vou cumprir da melhor maneira possível. Então o maridão entende, viu, filho? Entende. É bom, fica com saudades, volta, agarra, dá um monte de beijo. E ela não fica cansada, né, gente? Imagina a vida que essa mulher tem, maravilhosa, porque o que ela falou é compromisso de família, viajar. Você que está aí fazendo tratamentos severos, venha para cá, venha conhecer, você vai ser tratada com muito amor e vai continuar com seus médicos, mas vão fortalecer esse corpo. Você anda triste, você não tem energia, você fala, minha mente quer, Flor. Aconteceu isso quando a minha mãe faleceu. Eu fiquei bem espiritualmente, porque eu acredito num Deus, acredito no reino, acredito que a vida não é só aqui, isso a Flor. Mas o meu corpo, eu não conseguia sair da cama. E foi aí que eu fui procurar uma ajuda como da doutora. Você às vezes está assim, Flor, eu quero estar bem com meu marido, eu quero estar bem com meu filho, mas eu estou sem paciência. Tudo isso pode ser como, com certeza, dependendo da idade, é algo que falta no seu corpo. E exame simples de um tratamento eficaz muda tudo, né, doutora? É isso mesmo. A visão, eu comecei a enxergar melhor de novo, que eu já estava assim, ó, né? O braço já não dava mais. Falei, ai, caramba, não tô gostando disso. E pra pôr a linha na agulha? Esses dias eu fui fazer minha barra invisível da loja que me veste, né, da Angela Segal, pra fazer o Silvio Santos. Aí eu lá, não vou pedir pra eles, eu vou enxergar. Tu vê? Ah, muito bem. Duas vezes sem pedir ajuda. E sem usar aquele negocinho que passa a fio. Né? Mas é porque eu falo para as pessoas, façam, conheçam, pesquisem, né? Melhora a visão mesmo, doutora? Melhora. Tem uma coisa que chama-se síndrome da fadiga crônica. Isso é uma coisa que as pessoas vêm muito aqui nos procurar por isso, né? Falar. É exatamente isso que você está falando em outras palavras, né? É aquela pessoa que está sempre cansada. Acorda cansada, não tem ânimo para nada, dorme e a hora que acorda parece que não dormiu, que não descansou, não consegue fazer um exercício físico, não consegue sair à noite para se divertir, né? Então, elas vêm com essa... E muitas vezes elas vão começando a achar que é depressão. Ah, então estou deprimida. Ah, então estou triste. Quando, no fundo, elas estão cansadas. Tem um exame que a gente faz aqui que se chama mineralograma, que é a dosagem de todos os minerais, cálcio, zinco, fósforo, magnésio, selênio. E é impressionante como as pessoas têm falta de nutriente. Então, eu costumo dizer que fica que nem uma plantinha. Sabe aquela plantinha que vai murchando? Aí você coloca... Lembra do ouro verde? A gente lembra aquela coisa que coloca... Nem sei se existe. Na água existe. Que é uma sopa de nutrientes, né? E aí, quando a gente repõe esse nutriente para as pessoas, é incrível, porque 3 meses depois a pessoa reaparece viçosa, com o cabelo, aí ela tem mais energia, aí ela quer se cuidar, aí a cabelo, unha, muda cabelo, tudo. Não sei o que tem, muda tudo. Então essa reposição, e dentro do mineralograma também é que a gente faz a parte de verificação da intoxicação. Então, por exemplo, mercúrio, chumbo, né? As pessoas têm muito alumínio. O alumínio é um dos grandes causadores da doença de Alzheimer, né? E nesse exame a gente vê se tem alumínio e tem que tirar o alumínio desse corpo. Porque hoje em dia pessoas muito jovens começam a ter falta de memória, né? Sabe aquela coisa de procurar a palavra e não achar, mas não é Alzheimer com 30 anos. Às vezes já é o começo de uma intoxicação. Quer ter, né? Se deixar, daqui 30 anos vai ser um Alzheimer, né? E é outro exame que a gente faz que é muito bacana, é assim, ele se chama bioimpedância.
que é uma medida computadorizada de como está o seu metabolismo, quanto que você está queimando de gordura, porque muita gente não tem doença, mas tem um metabolismo lento. Aham. Às vezes por falta de nutriente, às vezes por alterações hormonais. Quanto que essa pessoa tem de massa muscular, porque é importante a gente, às vezes, suplementar para ganhar massa muscular. As pessoas hoje em dia, às vezes, estão parando, por exemplo, de comer carne. Né? Aí perde músculo, não Aí perde gordura. músculo, né? Tudo bem se você quiser se tornar vegetariano por questões filosóficas e, enfim, muitos outros motivos, ótimo. Mas a gente tem que cuidar de você, senão você acaba adoecendo, né? Então, essa bioimpedância também vai dizer se você precisa de massa muscular. Vai dizer como é que está a sua gordura visceral. Sabe o que é a gordura visceral? É aquela perigosa. Isso, é aquela gordura que faz infartar. Né? Que tanto para mulheres quanto para homens, ela é muito perigosa. Às vezes a pessoa é magra, mas tem uma gordura visceral, que é a gordura da barriga. Aham. Essa gordura, ela é um grande fator, Vilão, né? Isso, fator de risco cardiovascular, né? E esse exame da bioimpedância, ele mostra exatamente quanto você tem dessa gordura. Se você tem inchaço, se você tem retenção de líquido, né? E também a gordura corporal. E é uma coisa interessante porque a gente, a partir desse exame, sabe quanto de caloria você pode comer. Cada um queima de um jeito, Cada um né? queima, exatamente. Às vezes você é 1.200, seu marido é 1.600, mas ele é mais gordão, mas ele queima mais. Isso. Aí ele pode comer mais que você. Quer dizer, é bacana isso. Em medicina é muito importante, Flor, individualizar. Toda vez que a gente generaliza em medicina, a gente corre o risco de errar. Porque cada um é um. Você pode ter a mesma dor de cabeça que a sua amiga, mas você é a Flor, você tem outras características, você tem outro tipo sanguíneo. É preciso considerar. Um exame muito bacana que a gente faz aqui no Espaço Tornavoy chama-se teste de intolerância alimentar. As pessoas falam assim, tem que parar de comer glúten, tem que parar de tomar leite, não sei o que tem. Mas cada um é um. Tem gente que... Não, você... Às vezes é o tomate, o Sérgio Reis descobriu que o tomate engordava ele, olha tem só. Tem gente que tem intolerância a arroz. Tem gente que tem intolerância a amêndoas. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não sou intolerante a glúten, mas eu sou intolerante a trigo. Eu fiz o exame, então... A pessoa que é intolerante, aí não pode comer trigo, mas pode comer outras coisas que tem glúten, como aveia. Eu vou fazer, tá? Não é? Bom, hoje vai ser 2 passar em consulta. Muitas doenças a gente resolve só sabendo que tipo de alimentos aquela pessoa não pode comer. Porque o alimento, ele pode ser o seu remédio, mas ele pode ser o seu veneno. Exato. E isso depende da interação que o seu corpo tem com aquele alimento. E às vezes a culpa não é do alimento. Por exemplo, eu sou intolerante à ameixa. Coitada da ameixa, não tem problema nenhum com ela. É que o meu corpo não interage bem com aquilo. Então eu tenho pacientes que às vezes chegavam aqui dizendo, doutora Marta, eu como super bem, eu como arroz integral, eu como amêndoas nos intervalos, eu como... Não sei. A gente vai fazer o teste de intolerância alimentar, ela é alérgica à amêndoa, ao arroz, tudo que ela faz. Tudo que ela comia. Então, assim, esse teste, ele veio elucidar uma coisa fantástica pra gente. Então, as colites, as doenças de Crohn, doenças principalmente gastrointestinais, né? Que são as mais evidentes, mas também enxaquecas. Pode ser o que come, com certeza. Asma, doença de pele, grandes urticárias, isso é comida. Muitas, assim, 90% dos casos... O que mantém, né? Por exemplo, a pessoa, eu tenho enxaqueca desde que eu tenho 3 anos. A pergunta é, o que é comum na sua vida desde que você tem 3 anos? A comida, é o leite, é o arroz, feijão, não é? Então, às vezes tem gente que não pode um tipo de leite, mas pode outro. E como é que a gente vai saber? Com esse exame. Então, assim, o médico, ele precisa estudar para saber que existem disponíveis esses tipos de exames. Dr. House, investigar. Investigar. O médico tem que ser um curioso. Tem que ser como que era o nome daquele lá que procurava? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Meu caro Watson, vamos investigar. O médico tem que ser um grande curioso. E às vezes o paciente, hoje em dia tem o Google, né? Aí ele vai estudar no Google e ele acha que ele já vem com uma hipótese diagnóstica. E às vezes o médico não quer ter trabalho, ele compra aquela hipótese diagnóstica. Tá bom, é isso? Então vamos lá. Mas
O médico de verdade, ele tem que falar, mas como é que é isso? Me conta, me explica essa história, né? Saber o que ele come, o que faz bem, como ele se sente. Eu, por exemplo, sou feijão. Amo feijão. É comida chique quando eu como arroz e feijão, assim, mas arroz, né, pouco. Eu gosto de feijão. Não é feijão, gente. Eu como de vez em quando, porque eu faço... Então, tá vendo? E é interação. As pessoas hoje em dia têm abdômen estufado, excesso de gases, aquela barriguinha que não sai nunca, né? Ai, eu descobri. Gastrite. E isso, pode ter certeza, se você tem algum desses sintomas, você tem intolerância a algum alimento e precisa descobrir qual é. É um teste simples, feito com exame de sangue, não precisa estar em jejum. E a gente dosa, né, avalia mais de 200 alimentos. Você tá aí no feriadão falando, Flor, tô adorando essa entrevista, mas vamos combinar? Meu marido tá reclamando da minha celulite. Aí ele pega assim e fala assim, o que é essa gelatina aqui? Fala pra ele, para de fazer isso. E o único lugar que você vai pegar agora é no telefone. 0800 725 5000 que você vai combater. Ruga, celulite e flacidez. Essas coisas a gente não quer mais pra gente, né, amiga? Se você não tem, toma. Você vai evitar. Se você tem, vamos combater? A Natural Mania está trazendo para vocês, com exclusividade, o colágeno concentrado. É um sucesso, gente. Comece a ligar porque as linhas vão congestionar. 0800 725 5000. Vocês que estão em casa, você fala, Flor, por que o colágeno é importante? Ele é uma das proteínas mais importantes do corpo humano, sabia? Para vocês terem uma ideia, 25% da nossa proteína do nosso corpo é formada de colágeno. E ele é a mais desejada para reduzir os efeitos da idade. Sabe como a gente chama a Ellen Ganzaroli? Flor, você tomou a pílula da juventude? Sim, nós chamamos os artistas de pílula da juventude. Então, amor, liga para sua autoestima agora. 0800 725 5000. Com o passar dos anos, o corpo diminui a produção de colágeno. E esse colágeno é responsável pela hidratação, pela elasticidade, podendo causar ruga, celulite e flacidez. Você, homens que estão assistindo, ele deixa o seu corpo inteiro, mas todo, até lá a mangueirinha também, viu? Tudo fica flácido. Então, tenha já a pílula da juventude, está às suas mãos. Quando que eu devo tomar? A gente recomenda para mulheres e homens a partir dos 30 anos de idade. Agora, se você tiver uma filha com muita celulite e com uma apresentação já de flacidez, pode tomar, que vai ajudá-la e ela vai ter qualidade de vida, vai se sentir bem, vai pôr biquíni, não vai se esconder de ninguém. Agora, você, minha amiga, ou meu amigo que tem mais de 50 anos, ele é indispensável para manter sua pele firme e saudável. O colágeno concentrado da Natural Mania, além de tudo isso, vai fortalecer sua pele, os ossos, a cartilagens e os tendões que seguram os ossos. Por quê, Flor? Porque aqui tem vitamina A, C e E. Tem minerais poderosos como zinco, selênio. Esses minerais têm ação antioxidante, protegem também contra a baixa imunidade, vai deixar suas unhas, seus cabelos lindos e vai atuar diretamente contra as rugas, a flacidez e a terrível celulite. A nossa inimiga, né? Como eu sei que você está louca pela pílula da juventude para estar mais jovem e combater diretamente a celulite e a flacidez, amor. Atenção para a promoção bombástica de 5 minutos. Você liga já, não põe a mão no bolso para nada. A Natural Mania vai parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário. O pagamento é só daqui 30 dias e a entrega é de graça em qualquer lugar do Brasil. Se ligar agora, ainda ganha um presente surpresa falando que está assistindo a Flor, mas tem que ser agora. 0800 725 5000. Você só tem 5 minutos, hein? 0800 725 5000. O telefone mais fácil do Brasil. Adoro. RF News. Com uma proposta diferente de telejornalismo mais dinâmico e expansivo, a apresentadora Marielle Jacon retrata a notícia de forma clara e com muita responsabilidade, levando a você, telespectador, os principais fatos que acontecem no Brasil. De segunda a sexta-feira, eu espero você aqui no RF News com o jornalismo de credibilidade e imparcial. Vamos falar agora do Nico Zero, um método que ajudou milhares de pessoas a parar de fumar e vai ajudar você também.
O cigarro mata 5 milhões de pessoas todo ano. Mais de 70% dos casos de câncer de pulmão ocorrem entre os fumantes, mas os familiares também são prejudicados. Mesmo não acendendo um único cigarro, fumam indiretamente 10 cigarros todos os dias, só por morarem juntos. Sem falar que você está gastando R$5 mil em média por ano só com cigarros. O que falta para você parar de fumar? O vício, a ansiedade estão te atrapalhando? Nós vamos ajudar você. 9 a cada 10 pessoas que utilizam o Nicozero têm conseguido parar de fumar e em menos de 15 dias. E você também pode vencer esse vício, mas tem que dar o primeiro passo. Então não perca tempo, ligue agora no 0800 123 4444 e peça o seu kit Nicozero. Nós vamos ajudar você a parar de fumar. Eles querem sempre Magnus. O bota pé de Magnus. Com latidão. As gatinhas manhosas vão rolando pelo chão. Malteses labradores começam a dançar. Salsicha e vira-lata banham rabo sem parar. Magnus, eles querem sempre Magnus. Magnus, eles querem sempre Magnus. Magnus, é bom demais. O Magnus Premium, seu amigo sempre faz a festa. O programa V Metanoia você já conhece. O que talvez você não saiba é que metanoia significa mudança de mente, converter-se a algo novo. Por isso eu quero que você converta a sua mente em relação à moda, autoestima, imagem, qualidade de vida, saúde, bem-estar, fitness, alimentação. Quero que você veja as coisas por uma nova perspectiva. Faça a sua própria moda, tenha o seu estilo e encontre a sua qualidade de vida aqui comigo, a V Metanoia, às quintas, 20 horas, na Rede Família. Paine Herrera, um novo conceito em beleza. Espaço moderno com infraestrutura completa. São profissionais, produtos, serviços no melhor ambiente. Mechas, makes, designs de sobrancelhas e unhas. Podologia, dia da noiva e serviços masculinos exclusivos. Ouse experimentar um novo conceito em beleza. Paine Herrera, Rua Doutor Oswaldo Cruz, 586, Campinas, São Paulo. Essa aqui é a minha vida. Aos 10 anos de idade, eu organizava pecinhas de teatro para apresentar para a turma da 4ª série. Eu já tinha uma ligação muito forte com teatro, com dança, com tudo que era arte. Teve um momento da minha vida que eu acabei escondendo esse brilho. Eu fiquei muito pautada pelo que os outros achavam de mim. Acabei preferindo me esconder um pouco. Mas o teatro acho que sempre foi maior do que eu. O teatro não me deixou desistir. Uma das coisas que me deixavam muito chateadas é que eu tinha que esperar sempre o convite aparecer. Comecei a produzir os meus espetáculos. Foi bem legal, porque daí eu podia começar a escolher os textos que eu queria fazer, escolher as pessoas com quem eu queria trabalhar. Quando eu fui fazer minha primeira novela, eu estava fazendo TV, teatro e produzindo. No último dia dessa peça que eu estava fazendo, eu recebi a notícia que meu irmão morreu. E era o último dia do espetáculo. Eu tive que decidir se eu subia no palco ou não. E eu subi. Show não pode parar. E eu fiz a peça. Foi a apresentação mais difícil da minha vida. Eu entendi que meu lugar era no palco mesmo. E então eu fui convidada para fazer uma minissérie, que foi, eu acho que um dos trabalhos mais lindos que eu fiz até hoje. Minha carreira deslanchou mesmo, eu fui muito elogiada. Dentro da emissora eu também comecei a desenvolver um outro trabalho, não só como atriz, mas como produtora cultural. A minha tarefa é descobrir coisas legais para a emissora. Eu me orgulho de ter persistido, de não ter desistido quando todo mundo falava para eu desistir. Sabe como é que é? Quem sou eu? Eu sou uma mulher que não desiste, enfrenta os medos e vai em frente. Eu sou Janaína Ávila, atriz, artista, produtora cultural, guerreira. Estou no caminho certo. Eu sou a Universal. As notícias que mexem com você no seu dia a dia, os assuntos espinhosos, aqui nós tratamos de forma simples e objetiva. O Alerta Total de segunda a sexta-feira e eu, Kleber Leite, estou esperando por você. Voltamos com o Versátil. Eu estou aqui pela sua Rede Família de Televisão. Hoje o seu assunto é saúde. Medicina ortomolecular, medicina natural.
E você, né? Você viu que nós falamos que você vai fazer um exame tradicional de sangue, mas é qual? É o que a doutora falou, o médico tem que investigar, existem N segmentos dentro dos exames. Aí ele tem que pedir um específico para saber qual alimento te faz bem ou qual alimento faz mal. E eu engordei por ansiedade, por emocional, por menopausa, por todos os assuntos e exatamente por isso eu estava fazendo o teste, a gente fazia o bioenergético assim, vamos ver se desliga o músculo ou não, mas às vezes dá preguiça. E aí a gente fez, você já fez aquela do sangue? E eu vi que não tem nada a ver, tá? Porque nós somos seres individuais, como a doutora Marta falou. Às vezes o que é bom para um tipo O não é bom para o outro tipo O. Então, isso não é via de regra. Eu aprendi isso porque quando começa a surgir as modas, né? A dieta do tipo sanguíneo, eu já fiz tudo. Já fiz a da lua, já fiz a do limão. Mas não só para emagrecer, né? Para ter saúde, para ter energia. Já fiz a de tirar o carboidrato, eu falei, não foi bom, porque eu emagreci muito rápido, mas também quando engordei foi uma beleza. Rapidinho, foi pum, foi fogo de artifício, né? Então eu já vivi tudo isso. Mas o que eu senti é que a minha saúde, eu vou fazendo teste, eu ouço uma informação natural, eu vou fazendo teste, mas nada como te conhecer. Porque, amiga, você vai ver, a doutora vai no palco e vai falar lá onde eu tô bichada e onde eu não tô bichada. E eu comprei o meu vermífugo, eu tenho que tomar, eu nem sei onde foi parar, né? Ô, doutora, vermífugo, é verdade que a gente tem que tomar igual os bichinhos de 6 em 6 meses? Ou também é individual, a doutora descobre nos nossos exames? Também é individual, né? A gente... tá vendo? A nossa capacidade imunológica de lidar com os parasitas, ela existe, né? E também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que imunologicamente é mais forte, tem gente que imunologicamente é mais debilitada. Mas se você ajuda o corpo, pelo menos anualmente, limpando os parasitas, seu sistema imunológico não vai ter que ficar ali combatendo isso. E outra coisa, o parasita, ele disputa o nutriente com você, né? E é claro que ele quer ficar quietinho ali. A gente costuma dizer que o parasita esperto é aquele que não dá sintoma. Porque se ele der sintoma, você vai lá e já sabe que ele tá lá e elimina. Alzheimer, meu derrame. Pois é. Não tem, puf. E a gente come fora, a gente come salada, a gente, por exemplo, pede um suco, aí aquele suco vem com gelo, aquela água do gelo não é uma água salada. Mineral, Meu pai já né? pegou bicho na alface, assim, bicho na alface, ele pegou uma doença séria. Ele não come mais salada fora de casa, eu como. Eu também, aí eu acho que vale a pena assim, comer a salada ainda, mas eu ainda vou ensinar o pessoal onde tem coisa natural, carne sem toxina. Aí eu fico assim, ó. Deus me proteja. Eu manifesto a minha fé, mas a gente sabe que não sabe como lavar aquela alface. Se você come os nutrientes, se você come a verdura, os nutrientes vão te ajudar a combater o verme, né? Assim, imunologicamente você vai estar melhor, né? Mas se eu cuidar, então vale a pena comer. Não tem problema comer fora, que aí, ó, eu tenho a tropa de elite lá. Exatamente, a nossa defesa. Batalhando, né? Porque outra coisa importante é manter o seu intestino sempre com a flora boa, né? Péssimo. Com os bacilos bem, a gente faz isso também, né? Nem a gente sei se eu tenho isso. Melhora o intestinal. O meu falou, você vai funcionar não? Porque o intestino, Flor, é uma coisa muito interessante. Ele é o nosso segundo cérebro. Tem até um livro muito bom de um ortomolecular antigo, né, do Rio de Janeiro, que fala sobre isso. Porque quem tem um intestino que não funciona bem, ou seja, quem tem prisão de ventre, quem fica muito tempo sem evacuar, tem o intestino intoxicado e essa parte do intestino de depurar, de absorver nutrientes não funciona e também a parte de produzir serotonina. A serotonina é um hormônio antidepressivo que é fabricado no intestino também, não só no cérebro. Por isso que a gente brinca que a pessoa está enfesada, né? E fica brava. Fica brava, fica mal-humorada. E se a gente coloca, né? Eu falo, quando a gente vermifuga, a gente tira os carinhos do mal. E aí a gente coloca os bacilos, que são os carinhos do bem. E aí o seu intestino funciona bem. É tão bom, né? Porque eu achava que bacilo era fazer iogurte, essas coisas, mas eu engordei. Não faça nada sozinho. Tem um médico de confiança, gente. Se você está se sentindo bem, a gente está pondo aqui no GC, o telefone, agende uma consulta. Aqui é um spa. Se você sofreu algum trauma,
perdi minha mãe, ou tive uma perda financeira, ou você está passando um problema no trabalho, tudo você libera veneno dentro de você. Vem regular o corpo, que o problema vai estar lá, mas você vai passar por ele rapidamente e não vai ser afetado na saúde. Você está no feriadão, sentado ou sentada aí, mas Flor, hoje é o feriado, eu já estou sofrendo de pensar em trabalhar amanhã. Eu durmo, acordo cansado. Eu vou andar, eu me sinto cansada. Minha memória está só o pó da rabiola. Eu tenho câimbras, eu não tenho qualidade de vida, meu colesterol está lá em cima. Você quer mudar para sempre a sua qualidade de vida? É por isso que a Naturalmania, o Departamento de Saúde da Tecnomania, traz para você o ômega 3 concentrado. O que significa isso? O ômega 3 puríssimo. Veja esse vídeo e eu vou te dar vários motivos para você começar a ligar agora. 0800 725 5000. O ômega 3 é um dos 3 suplementos nutricionais mais consumidos nos Estados Unidos. É recomendado por médicos cientistas. O ômega 3 ele é tão importante porque ele tem substâncias. Uma delas eu já te falo que é o DHA, que é encontrado só no leite materno e não no leite da vaquinha, viu, amigos? Por isso que ele é importante para a saúde do ser humano. Vocês sabiam que a maioria das doenças são causadas por inflamações? É aí que entra o EPA que tem dentro do ômega 3. O EPA é um potente aliado do coração, poderosíssimo anti-inflamatório, ele contribui para melhores de dores, das inflamações, por isso que eu falo dor na perna, cãibra, cansaço, indisposição. Além de tudo, falo, olha, é verdade, o ômega 3 deixa a gente mais inteligente, mais ágil. 15% do nosso cérebro é composto do DHA. O DHA do ômega 3 é um dos poucos componentes que penetram no núcleo cerebral. Por isso ele ajuda na inteligência. Seu filho vai estudar, tem prova, tem Enem, vai prestar vestibular, pode dar com toda segurança. Grávidas têm que tomar 3 meses antes de engravidar para a formação do cérebro. Mas vai melhorar o humor, vai melhorar a capacidade de aprendizado, auxilia na redução do colesterol ruim, diminui o risco cardíaco, o risco do diabetes, hipertensão, infarto, AVC e reduz os sintomas da TPM. Marido, sua mulher ou sua filha te enlouquece na TPM? Dá ômega 3 para ela, você vai ver. E você que está aí na menopausa, calorão, indisposição, vai melhorar tudo isso só com ômega 3. É natural, tem ação anti-inflamatória, antioxidante e ainda é termogênico. Está tentando emagrecer, ele vai ajudar, hein? Ele é termogênico, queima calorias, vai contribuir para aumentar a expectativa de vida, como acontece nos países orientais. Está esperando o quê? Quer ter mais saúde, mais qualidade de vida? Pega o telefone 0800 725 5000. Ligando agora, falando que está vendo a Flor, você vai poder fazer tudo em até 6 vezes, sem juros, no cartão de crédito, no boleto bancário, sem juros. É aposentado ou aposentada? Tem surpresa, mas tem 5 minutos para ligar. 0800 725 5000. Eu vou para o intervalo, não, vamos voltar para a entrevista, né, diretor? É isso mesmo. Vai pedir no seu ômega 3 e continua vendo essa entrevista. Mas você fala, Flor, legal, já vou resolver isso. Mas eu quero cuidar de mim. A doutora Marta, o Espaço Tornavoy, está falando para você como você pode procurar um profissional, como ele deve conversar com você. Eu não conhecia até agora, conheço profissionais excelentes, mas a doutora Marta também recebe pessoas de todo o Brasil. Você pode mandar seu e-mail, sabe? Ela pode te dar uma dica, qual profissional procurar. Mas se não, pode vir ser bem-vindo, né, doutora? É verdade, a gente tem muitos pacientes do Brasil inteiro e até de fora, né? Porque, graças a Deus, tem uma confiança muito grande no trabalho da gente. Mas muitas vezes eu recebo e-mail de gente que não pode vir e aí me perguntando qual tipo de profissional ele deve procurar, né? Um médico nunca faz atendimento por e-mail, né? Isso não é possível, mas eu posso te orientar se você deve procurar um homeopata ou um ortomolecular, ou, né? Assim, a gente sempre sugere qual profissional a pessoa pode procurar dependendo do problema que tem, né? Ah, eu vou fazer barba, cabelo e bigode aqui, eu e a Iris. E a doutora vai contar tudo, onde eu tô bichada ou não, viu? Pode deixar, que eu sou bem sincera. Até a gente tá falando do intestino, até meu intestino melhorou um pouco, mas eu sinto que ainda... Eu contei da água, quando eu não tomo tanta água no intestino já, que já era preguiçoso, aí não funciona de jeito nenhum, a água virou assim, eu até ando com a garrafa no carro, só quando esquenta eu não tomo mais, porque o plástico, o petróleo, né? A doutora falou do petróleo. Contamina mesmo, joga fora.
Não dá nem pra plantinha. E tem a questão energética também, né? Por você, por exemplo, que é uma pessoa que está muito em evidência, né? A gente precisa cuidar que é uma questão que eu acredito muito que que nós não somos só materiais, né? Nós somos seres materiais e energéticos. Então, toda essa questão material, dos nutrientes, das vitaminas que nós falamos até agora, isso são aspectos fundamentais que devem ser averiguados e tratados, mas a questão energética, e quando eu digo energética, não é nada místico, é uma coisa baseada na física quântica. Ninguém viu Deus e Deus é energia, todo mundo acredita. Então, assim, a homeopatia funciona muito bem para isso, para esse equilíbrio energético, porque nós somos como antenas, né? Se a gente ressoa bem, se a gente vibra bem, a gente atrai coisas boas. O nosso corpo cura, né? Quem nunca adoeceu depois de uma grande tristeza, depois de uma grande perda? Então, a gente sabe muito bem que a gente adoece quando a nossa energia fica ruim, né? Não tem como. E quando a nossa energia fica boa, isso nos ajuda a curar. Então, assim, eu estudei a homeopatia, estudei a cromoterapia e a gente elaborou aqui um tratamento que se chama harmonização. Adoro. Eu dei esse nome porque, na verdade, é uma junção de várias coisas que eu estudei, né? A homeopatia, a cromoterapia e a auriculopuntura, junto com um relaxamento profundo. Então, a pessoa vem, ela passa 1 hora aqui conosco, né? E durante a sessão, ela vai tomar uma sequência de medicações homeopáticas. A cromoterapia, que é um comprimento de onda, né? A cor é um comprimento de onda que vai estimular uma glândula, vai acalmar uma parte do corpo, vai estimular a depuração de fígado, de rim, né? A aurículo, que são pontos da acupuntura estimulados com semente de mostarda, isso tudo junto no mesmo, né? Eu adoro. E um relaxamento profundo. Isso é tão curativo, Flor. Tem pacientes, por exemplo, grávidas, mulher que está amamentando, tem muita coisa que mesmo natural, essas mulheres não podem tomar, né? Alguns fitoterápicos, algumas coisas não dá para dar para grávida e nem para mulher que está amamentando. E às vezes, depressão pós-parto, depressão no parto, a gente equilibra só com a energia. Então, é lindo ver como, né, o paciente, às vezes, sem ainda tomar a ortomolecular, ele já sai daqui melhor, mais revitalizado. E é interessante ver como as pessoas vão mudando o padrão vibracional, elas vão começar a atrair outras coisas. Então, gente que só tinha emprego ruim começa a ter a vida emprego muda, bacana. gira, né? Isso. Flui, a vida flui. Exatamente, arrumam companheiros legais, desfazem relacionamento. E isso, assim, é ela, né? É ela vibrando melhor, atrai do universo as coisas melhores. Isso eu vejo todo dia. Posso falar, eu sou uma privilegiada, sabia? Porque, amiga, eu falei pra doutora, eu tô passando uma fase assim de pessoas, coisas, e sabe quando aquela coisa ruim quer vir, quer te pegar? Todos nós somos seres humanos, sempre vai ter alguém lá, ó, dos anos, sempre vai ter alguma coisa assim. Só que quando atinge um pouco a gente fala, opa, onde eu descuidando? Às vezes, é só uma experiência que você tem que passar para te fortalecer, para você estar apta para receber o que está lá na frente. Só que se a gente cair nessa hora, aí ferrou. Doutora. Mas se você estiver forte energeticamente, você aprende. Eu não saio mais cair. daqui. Pode preparar meu quarto. Onde vai ser meu quarto? Vou passar a semana, que é spa. É um spa. Quanto tempo a pessoa pode vir? Tem esse de 1 hora. Se a pessoa quiser vir passar algumas horas agradáveis aqui, pode, que aqui é spa também, doutor? Nós temos um spa, né? E, bom, na clínica tem muita coisa para fazer e o lugar é muito agradável. Tem gente que vem e fica tomando chá aqui embaixo dessa jabuticabeira linda. Lá que agora bateu sombra, né, Sidney? Tava só, a gente não pôde ficar ali embaixo da jabuticaba. Se tivesse jabuticaba, ele estava lá em cima. Exatamente. Se jogando. Mas vêm, né? Elas vêm para fazer os procedimentos no spa, para fazer massagem. Aí você decide o que você quer fazer. Aí as horas que você tem, né? As horas que você tem disponível. As pessoas têm a vida muito corrida, né? Então, mas cada um faz a sua vinda aqui durar o tempo que quiser. Tua vida tá corrida, você tá desanimada. Se você não se cuidar, você vai cair. E quando você cair, você vai ficar meses, semanas para se levantar. Então não faça isso. Separe pelo menos 1 hora da sua vida
Abre aqui de sábado também, doutora? Sábado. De sábado, você trabalhar de sábado, vem na hora do almoço. 1 horinha. Abra uma exceção para você. Por mais desanimado que você estiver, porque existe uma resistência atrás do consciente. Do inconsciente não tem aqueles desenhos, o diabinho, o anjinho, Jesus e, né? Ouça só o lado bom. Eu vou me cuidar, eu vou cuidar de mim. Hoje tudo é muito facilitado, tudo acessível, preços bons. Antigamente era só para quem é rico, não. Hoje o trabalho, como o da doutora Marta, é para todos. Então venha conhecer, eu recomendo para vocês. Eu vou fazer, nós vamos no palco, você vai poder contar como que eu estava, vamos contar sobre meus exames, como até eu falei, o da Iris. E eu e a Iris vamos fazer o tratamento com a doutora aqui. E eu quero que você veja como que a gente vai melhorar. Eu não conhecia a doutora, eu precisei de uma entrevista rapidamente para estar no SBT. E aí a doutora, com todo esse amor, o universo conspirou para ela conseguir estar aqui, mudou a agenda dela. E eu estou só encantada, porque um dom que eu tenho é reconhecer um bom profissional. Então, tudo a gente ora antes. Deus, traga-nos bons profissionais, traga quem possa falar. Quando foi dito, olha, conseguimos a doutora tal, eu e a Iris meditamos para estar aqui. Podemos ir lá, pai? Então, prepara a entrevista. Então, nós só estamos aqui porque você que está assistindo pode mudar a sua vida. E eu estou cuidando da minha. E você, meu amor? O amor, o carinho, a gente sempre leva, né? Agora, eu não posso te pegar aí, se eu pudesse, né, doutora? Eu carregava no colo, né, mas amiga? E olha, doutora, esse tratamento que a doutora falou, o spa, essa aguinha gostosa, o local, essa meditação, esse descanso profundo. E os exames, realmente, assim, é um trabalho ímpar mesmo. Eu conheço bons clínicas, médicos excelentes que fazem trabalho muito parecido com o da doutora, mas eu vi que a doutora faz um trabalho bem completo, viu? Então, marido da doutora, filhos, é ímpar. Então, obrigado por vocês amá-la, por vocês beijá-la, por vocês entenderem. Quando ela for para um congresso, fala assim, vai, porque olha, o que a gente sente que tem algo bom pra gente sair desse buraco que a gente tá, desse imediatismo, desse todo mundo. E quando a gente começa a ter idade, os outros falam que você tá velha, que você não serve mais. Mas se você estiver bem, ninguém vai ver você com a idade que você tem, como ninguém me vê. E isso que eu ainda tomei o pozinho da... Não tô pó da rabiola, eu tô bem porque eu ainda me cuido um pouquinho, né, doutor? Eu tomo minhas coisas. Mas agora eu vou regular meu corpo de tal maneira que eu falei, pai, o que eu tenho que fazer? Eu quero fechar. Eu quero um círculo perfeito e me veio a doutora Marta. Então, se você gostou, informe-se, procure um profissional aí no seu estado, na sua cidade, manda um e-mail para a doutora, ou então você vai ser muito bem-vindo aqui. Estamos aqui em Campinas, é muito bom, né, doutora? Faltou algo que é tão completo, eu acho que devo ter esquecido de falar tantas coisas sobre seu tratamento, que seria importante falar para as pessoas, doutora? Não, acho que foi bem completo, né? Você tem um jeito muito gostoso de entrevistar e a gente vai, né, ficando à vontade, né, para poder dizer. E é uma coisa que eu faço, né, com muito amor mesmo. Eu tenho uma grande paixão, a gente trabalha muito e às vezes eu falo, nossa, a gente não fica cansado, né? Eu quero mais e eu tenho muito amor. Eu sempre digo que a medicina é e deve ser uma profissão de amor. E nós, médicos, precisamos agradecer a Deus e pedir a Deus que nos oriente a cada dia para que a gente cumpra essa missão de minimizar o sofrimento, de curar e de melhorar a vida das pessoas. Então, eu só agradeço a Deus por ter confiado a mim essa missão e eu luto todo dia para cumpri-la e honrar essa confiança que Deus depositou em mim. Ai, delícia. É isso. Gente, a gente está terminando, você pode ligar aqui, o telefone é 0 operadora 19 3252 4878. Já apareceu várias vezes durante a entrevista, o telefone, agende uma consulta, venha. Eu falo assim, posso ir conhecer? Porque às vezes você tem que vir, dar uma voltinha, ver se você gosta, sentir a energia do local, é maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, se você quiser, eu não sei, porque o Sidney Boro está fazendo as imagens. Obrigada, Sidney, obrigado ao Cristiano por permitir isso. Obrigado ao meu diretor Ronaldo Perseguini, gratidão. E se der, a gente passa um clipezinho mostrando um pouco das clínicas, da clínica, o Sidney vai fazer imagens, mas a gente vai voltar. Doutora Marta vai voltar, nós vamos voltar.
Eu espero que essa seja uma parceria para sempre, tá? Amém, assim ai, seja. Delícia, ai, delícia, adoro. E você que está em casa também pode mandar seu e-mail, seus contatos, conhecer mais sobre a clínica. Que bacana, né, doutora? Então tá pondo tudo, site, tudo, é barba, cabelo e bigode. A gente cuida para receber bem as pessoas aqui, né? Porque acho que é como a casa da gente, né? Então, receber com amor, com carinho, com beleza, porque as pessoas merecem isso, as né? As pessoas nem têm espaço verde, às vezes, em casa, só falta de sentar aqui um pouco antes da sua consulta. Tomar um chá. É muito bom, né? E quem é muito ansioso também, ó, você tem a pessoa que é super, hiper ansiosa, tá desregulada, vem aqui que a gente regula. É o que a gente mais trata. Você vai ser normal, né? Mais trata a ansiedade. A gente não é depressão. A ansiedade eu acho que é o grande mal. As pessoas estão muito aceleradas. Crianças, né? Nossa, crianças hiperativas, adolescentes hiperativos e aí adultos acelerados, né? Aí começam a ter as doenças, gastrite, insônia, tudo, não precisa acalmar. E aí a decepção, que você vai falar, não vai vir nunca o que eu quero, calma, precisa de um tempo, né? A gente vai construindo saúde, né? Saúde não cai do céu, né? São as atitudes que você decide ter na sua vida, de se cuidar, de se alimentar bem, de cuidar desse templo maravilhoso, é que vai definir a sua vida no futuro. É muito bom. Então, obrigada ao Espaço Tornavoy, obrigada a você, doutora. Eu que agradeço. Ai, você vai ficar magra com essa pele que ela tem, amiga. Não é só isso, né? Tudo isso que a gente passa depende da gente sentir melhor. Eu espero que você tenha tido uma ótima entrevista, um ótimo programa. E lembre-se que amanhã eu vou estar ao vivo aí no Versátil Atual e a doutora vai voltar lá. Vou fazer os exames, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Porque eu não escondo nada, meu compromisso é igual da doutora, com a verdade. E eu, assim como a doutora, que foi outra coisa que me fez apaixonar por essa pessoa incrível, é o amor. O amor que eu sinto, a minha profissão, o meu trabalho e a vocês. Porque eu posso ser feliz, mas eu sou muito mais feliz se você também for feliz. Um beijo, até amanhã. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Ai, adoro. Brindar com água, pela vida. Pela vida. Ah, que delícia, que energia boa que você tem.